controlador de fator de potência CFP92 é um instrumento digital microprocessado que foi desenvolvido para possibilitar o monitoramento e o controle da energia reativa monofásica, através das 6 ou 12 saídas de controle. Ele também permite o controle em sistemas trifásicos, desde que as fases estejam em equilíbrio. Além do controle do fator de potência, o instrumento indica 11 parâmetros elétricos nos sistemas de corrente alternada. O instrumento possui importantes diferenciais, tais como aquisição de dados através de pendrive inserido na porta USB no frontal do instrumento, condições de monitoramento remoto através de software de gerenciamento da mais alta confiabilidade, display com backlight azul, o que facilita a visualização das grandezas medidas, e caixa no tamanho 96 por 96 mm, que proporciona ao usuário o acoplamento do instrumento num espaço físico menor, aumentando o espaço do gabinete para a instalação de outros componentes. Funcionalidade. O funcionamento do instrumento se faz através de duas versões básicas: versão de parametrização e versão de supervisão. Na versão de parametrização, o usuário irá inserir todos os parâmetros inerentes ao seu processo. Já na versão de supervisão, o instrumento irá indicar as grandezas medidas. Quando o instrumento é energizado, irá aparecer na tela de inicialização as seguintes informações: após essas informações, o instrumento indica na tela o fator de potência. Para uma indicação condizente com a medição, é necessária a parametrização do instrumento de acordo com a necessidade de cada usuário. Menu de parametrização. Teclando PROG, irá aparecer o menu de programação das variáveis. O menu mostrado é o início da parametrização da relação do TP e TC que será utilizado no circuito. Para inserir novos valores na relação, é necessário apertar as teclas PROG. Primeiramente, é fornecido o valor do primário. Confirmamos na tecla PROG e passamos para a próxima etapa, que é fornecer o valor do secundário. E confirmamos com a tecla PROG. O valor máximo da relação de transformação do TP é de 65 kV. A relação do TC possui um valor fixo no secundário, que é 5 amperes, o que impossibilita a inserção de novos valores para o secundário. Para a inserção de valores do primário, fazemos o mesmo procedimento anterior, ou seja, incrementamos ou decrementamos e confirmamos PROG. Nesse menu, além da relação de TP e TC, também temos que inserir o tipo de ligação, delta ou estrela. Para a modificação de delta para estrela, ou vice-versa, utiliza-se as teclas incremento e decremento. E confirmar PROG. Saídas de controle. O próximo menu mostra a possibilidade de programação das saídas de controle em automático ou manual. Para acessar esse menu, basta teclar PROG e para modificar o modo de controle, teclar decremento. Recomenda-se a utilização desse item automático. Também existe a possibilidade de atuar as saídas de controle manualmente, através do teclado. Simulação da saída 5 acionada. Devemos teclar PROG até chegar na saída requerida, no nosso caso a saída 5. Após teclamos decremento. Zerar comutação. O CFP92 grava em sua memória todas as comutações efetuadas,
Para zerar as comutações, temos que acessar o menu e teclar PROG. Programação da faixa de controle. O controlador permite ao usuário a parametrização dos limites máximos e mínimos da faixa de controle do fator de potência. Teclando incremento ou decremento, os valores são inseridos e confirmados através da tecla PROG. Tempo de acionamento. O instrumento também permite a programação do tempo de entrada e saída dos bancos de capacitores, evitando o desgaste dos contatores. Para a programação, teclamos incremento ou decremento, e confirmar através da tecla PROG. Programação de energia reativa mínima e corrente mínima. A energia reativa mínima é um parâmetro de configuração que especifica qual a potência reativa capacitiva que vai ser acionada quando a corrente da rede estiver abaixo do valor da corrente mínima configurada. Para a programação, teclamos incremento ou decremento, e confirmamos através da tecla PROG. Habilitar ou desabilitar capacitores. Essa opção permite ao usuário habilitar ou desabilitar os capacitores através do teclado. Para a programação, teclamos PROG, incremento ou decremento, e confirmamos através da tecla PROG. Configurar valores dos capacitores. O valor em kVAR dos capacitores podem ser parametrizados e os valores devem ser iguais aos nominais que estão na placa dos capacitores. Para a programação, teclamos incremento ou decremento e confirmamos PROG. Alarmes. O próximo menu é o de programação de alarmes, que possibilita a inserção de limites máximos e mínimos de tensão, corrente, fator de potência, THD de tensão e THD de corrente. Caso o usuário queira utilizar essa função, é necessário habilitar alarme, deixando-o em ON. PROG, incremento. Agora vamos simular o acionamento de um alarme de tensão mínima. Entramos no menu de parametrização, apertamos PROG, até chegarmos no alarme de tensão mínima. Colocamos um valor mínimo de tensão, 2 volts, e teclamos Clear 2 vezes. Para desabilitar alarme, temos que deixá-lo em off. Filtro de THD. O próximo menu é o de filtro de THD. No caso de instalações com cargas não lineares, é recomendado a utilização do filtro de harmônicas. Para tanto, recomenda-se uma análise por parte de um profissional habilitado para a verificação da qualidade da energia elétrica. Estando o instrumento na função de filtro de THD, ele possibilita que a saída de controle número 1 esteja disponibilizada para o acionamento do filtro de harmônicas. Nesta função, a saída número 1 sempre será a primeira a ser acionada quando o fator de potência estiver abaixo da faixa de controle e o último a ser retirado quando o fator de potência estiver acima da faixa de controle programada. Padrão de fábrica. Essa opção permite ao usuário voltar para a configuração padrão de fábrica. Para permitir essa opção, deve ser inserida uma senha
que é incrementa, incrementa, prog e decrementa. Idioma. O controlador permite ao usuário a visualização das informações em 3 idiomas: português, inglês e espanhol. Backlight. Podemos ligar ou desligar a luz de fundo, que é o backlight. Recomenda-se deixar este parâmetro ligado para facilitar a visualização das informações. Pendrive. Quando o usuário inserir o pendrive na entrada USB, as informações serão armazenadas num período pré-determinado de tempo. Por definição, o instrumento captura os dados de 10 em 10 segundos, porém, esse parâmetro pode ser alterado. Endereço de rede. Este parâmetro define o endereço que o instrumento será reconhecido quando conectado a uma rede de equipamentos. O instrumento tem a possibilidade de inserção em 255 endereços diferentes. Baud rate. O usuário tem que informar a velocidade que a transmissão de dados será feita. Existe a possibilidade de trocar esses dados de 9.600 para 19.200 ou 38.400 bits por segundo. Visualização das grandezas. O instrumento inicializa na tela de fator de potência e estado das saídas de controle. Ao teclar incrementa, será visualizado o número de comutações do banco de capacitores. Ao teclar incrementa, será visualizado a frequência da rede. Ao teclar incrementa, será visualizado THD de tensão. Ao teclar incrementa, será visualizado THD de corrente. Ao teclar incrementa, será visualizado potência reativa requerida. Esse parâmetro serve para a visualização de quantos kVARs são necessários para a correção do fator de potência, se necessário. Ao teclar incrementa, será visualizado potência reativa. Ao teclar incrementa, será visualizado potência aparente. Ao teclar incrementa, será visualizado potência ativa. Ao teclar incrementa, será visualizado tensão e corrente. Pendrive. Além de ter a opção de monitoramento remoto através de software de gerenciamento Self-Control, o CFP92 também tem a opção de armazenamento de dados através de um pendrive que pode ser inserido na entrada USB localizada no frontal do instrumento. O tempo de armazenamento dos dados pode ser parametrizado de 10 a 999 segundos. O arquivo gerado pode ser aberto no Excel, em forma de tabela, e convertido em gráficos para análise da qualidade da energia elétrica. Suporte técnico. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o departamento técnico através do e-mail suporte@rensbr.com ou através do telefone 11 4034 3655.